Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Rogério do canal Céu dos Animais. Se você chegou até aqui, você está curioso para a pergunta a seguir. Os animais também cometem suicídio? Será possível o animalzinho atentar contra a sua própria vida? Vamos falar de 7 animais que o pessoal fala por aí que se mata numa hora difícil ou numa hora de perigo. Se você está curioso, fica comigo, roda a vinheta. Gratidão a todos, pessoal, por estarem aqui novamente conosco no canal Céu dos Animais. Peço que você, antes de mais nada, se inscreva, habilite o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, dá essa força pra gente, tá bom? Pessoal, é o seguinte, hoje é um tema muito curioso, eu já li algumas coisas a respeito, então eu já li coisas, que vêm de uma literatura espírita ou espiritualista e também de questões científicas, que abordam este tema porque é um fato curioso. Primeiramente, eu vou falar então o seguinte, se você já leu, se você conhece o livro, Todos os Animais São Nossos Irmãos, de Marcel Benedetti, que é um autor aqui que nós gostamos muito, inclusive nós gravamos muitos vídeos com outro livro chamado Todos os Animais Merecem o Céu. Nesse livro especificamente, nós estamos aqui para falarmos de forma imparcial, ok? Nesse livro ele narra lá um fato, uma situação de que há um grupo de animais que cometem um suicídio, ok? Mas na verdade eles são levados através de uma força magnética a irem até o mar e lá então eles entram no mar e acabam alguns completando aí essa situação e outros acabam despertando dessa questão magnética e voltando para trás, tá bom? Bom, nessa questão do livro, pesquisando aí alguma possibilidade, alguma história que pudesse trazer à tona aí uma comparação dessa circunstância, eu não encontrei nada. Se você que está assistindo o vídeo, você conhece alguma situação que tem aí a semelhança com isso que eu estou narrando, entre em contato aqui nos comentários, deixa aí a sua abordagem, explica para nós, tá bom? Lembrando sempre que nós não somos os donos da verdade, estamos aqui para um debate fraterno de opiniões referentes aos animais e à espiritualidade, ok? Bom, então nesse livro, ao ler esse trecho que fala sobre essa questão, inclusive o capítulo é chamado Ônus, eu não concordo com essa dinâmica ali narrada, embora seja um livro, é um conto espiritualista, mas ali, por exemplo, eu já não concordo muito com essa abordagem. Por quê? Porque segundo alguns etólogos que são estudiosos do comportamento animal, o animal ele não tem discernimento suficiente para a decisão de acabar com a própria vida, tá? Então o animal ele não tem esse discernimento para ele então escolher dar cabo da sua vida, porque o suicídio, todos nós sabemos, é a escolha de uma pessoa que está querendo interromper a sua própria vida de forma consciente, Eu vou falar assim de forma consciente porque nós temos também que analisar que às vezes a pessoa, através de usos de entorpecentes, de substâncias que possam alterar a sua capacidade de percepção ou de decisão, pode interferir aí nessa questão também, tá bom? Mas em condições naturais, em condições de discernimento, embora se nós formos avaliar, o suicídio não é algo de discernimento, na minha humilde opinião, com todo respeito e humildade, é uma situação de infelicidade, de escolha de fuga, e nós que estudamos espiritualidade sabemos, quais são aí os pormenores que ocorrem quando isso é realizado, os débitos espirituais que nós vamos angariar através dessa decisão, mas o animalzinho ele não tem essa noção de atentar contra a sua vida. Aí você pode falar assim para mim, Rogério, mas tem um cachorro que o dono morreu, ele não quer comer nada, então ele quer se matar. Então, na verdade, não é que ele quer se matar, ele está num estado de melancolia, um estado melancólico, porque ele está triste, então ele não sente aquela vontade de comer, mas ao não sentir a vontade de comer,
não representa que ele está conscientemente escolhendo morrer, percebe? Então ele não está decidindo eu quero morrer, eu vou parar de comer porque eu quero morrer. Ele simplesmente está seguindo uma questão que é um momento melancólico, um momento em que ele não tem a presença do dono que traz aquela vibe, né, aquela energia de alegria, de felicidade, e ele deixa de comer porque ele não tem um dono próximo. Tudo bem? Então isso não representa que ele está escolhendo o suicídio. O suicídio é quando você então decide atentar contra a própria vida. Tudo bem? Bom, então, pessoal, na minha humilde opinião, nós não temos elementos aí que comprovem que sejam elementos cabais, e até onde se sabe não há na história humana um registro comprovado de que o animal se suicidou, tudo bem? Nós temos algumas situações que eu vou narrar durante o vídeo, principalmente um documentário da Disney, né, de 1958, chamado White Wilderness, ok? Que fala de uns animaizinhos que parecem ratinhos pequenos, né, como hamsters, os lemmings, que nesse documentário, né, a Disney filmou aí eles pulando de um penhasco e se atirando no mar. Mas existem aí alguns relatos de estudiosos que contestam esse vídeo como sendo infelizmente um vídeo que foi montado aquela situação, alguém que na verdade trouxe eles para um habitat que não é o natural, tá? Eles são ali da região da Escandinávia, ok? E alguns estudiosos, por conta da percepção do local, verificaram que, na verdade, foi filmado esse documentário, perdão, lá no Canadá. Não tem nada a ver, assim, o background, né, da filmagem, ok? Então, o background da filmagem, que seria, então, aí a paisagem de fundo, ele traz a percepção de que foi no Canadá, ou seja, na época a Disney montou esse filme lá no Canadá, provavelmente trouxe os animais, fizeram essa cena e forçaram os animais a pularem de lá, para registrarem isso como se fosse uma escolha de suicídio dos lemmings, tá? Então é terrível, algumas pessoas que são da área, né, que entendem dessa percepção aí geográfica e tudo mais, isso aí na época criou, sabe, aquela ideia, né, aquela suposição de que eles fazem isso, de se matarem. Então isso aí criou uma ideia coletiva de que é possível, tá bom? Mas os etólogos mesmo, os etólogos sérios que estudam o comportamento animal, eles não concordam com essa ideia do suicídio, né, que é uma escolha do animal não querer mais viver, tudo bem? Bom, então é o seguinte, nós temos então esse caso, inclusive esse documentário ganhou o Oscar em 1959, pessoal, muito, muito triste mesmo, tá bom? Se você quiser pesquisar aí, você joga aí na internet, você vai achar, né? O nome tá aqui, eu vou deixar em inglês também, tá bom? E no português, ele foi então traduzido como Ártico Selvagem, tá? Um documentário. Como eu disse para vocês, vai ter essa cena lá, é triste, é uma cena forte, é real, mas é um real plantado. E aí você vai ver aí essa questão, se você quiser assistir, né? Ok? Fica aí a informação para você, tá bom? Então, voltando um pouquinho sobre essa questão do suicídio. Então, Rogério, é possível os animais se suicidarem? Segundo os etólogos, não. E segundo as pesquisas que eu fiz, existem assim situações, né, picadas em alguns lugares que comentam que é possível porque tal animal fez isso, mas na verdade não é algo categórico, cientificamente constatado, tá bom? Então, se você tem algum relato que traga aí a informação de um suicídio de um animal, entre em contato com a gente ou faça comentário aqui, ó, no nosso vídeo. Vamos compartilhar a ideia, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, vamos falar então dos 7 animais que a lenda urbana diz que são animais que se matam, né? Por exemplo, acho que um dos mais famosos é o escorpião, tá certo? Então vamos falar primeiramente, o primeiro caso que eu já comecei aqui narrando, são os lemmings, que além da mortis, né? Além da mortis, que eles seriam então seres que, por exemplo, eles vão correndo no penhasco e pulam, né, para a morte, tá certo? Só que aí tem um detalhe, pessoal,
o que acontece é o seguinte, eles reproduzem com muita facilidade. Eles são animais que se reproduzem com muita facilidade. Então eles criam uma superpopulação. O que pode acontecer é que nesses picos populacionais, quando eles vão se deslocando desordenadamente, de tanto ser ali junto em bando, muitos deles eles caem do precipício. Porque eles vão correndo, debandando, e de repente tem um precipício, não tem mais nada ali, ó, blau, aí cai. Não significa que ele está cometendo suicídio, significa que ele, na verdade, está ali, ó, sobressaltado, correndo igual doidinho, e caiu. Então é uma situação, assim, vamos dizer, de maneira fortuita, ok? Não foi uma coisa escolhida para morrer, tá bom? E também pode acontecer o seguinte, sem querer é empurrado pelos que vêm de trás, né? Tá correndo ali em bando, de repente os primeiros lá param, os outros correm, a lei da física empurra quem tá na frente, tá bom? Então, esse seria o laudo final dessa questão, tá bom? Os lemmings, então, nós temos um documentário do Walt Disney. Se você pesquisar na internet, você vai achar referências de questionamentos. Eu vou deixar, inclusive, até links aqui no vídeo de onde nós buscamos informações sobre, tá bom? E você vai poder ler aí na íntegra, beleza? Mas foi plantada essa ideia deles se matarem como suicidas e o laudo final, então, diz o quê? Que eles, na verdade, de tantos indivíduos, acabam nesse sobressalto, infelizmente, chocando-se um ao outro e derrubando-os da frente, tá bom? Vamos falar do segundo animal que eu comentei, os escorpiões. Além da mortes diz que os escorpiões se matam quando aprisionados em um círculo de fogo. E eles lançam então o ferrão contra o próprio corpo. Tudo bem? Bom, então qual que é o laudo final dessa história, pessoal? Que na verdade ele fica tão agitado com calor, e o calor por si só, né, ele acaba matando o animal por desidratação. E nessa desidratação, né, o que acontece? A cauda dele acaba envergando e dá a impressão que ele está se atingindo, tá? Então o que mata mesmo o animal é a desidratação. Então quando ele fica agitado, né, por conta da causa do calor, ele pode perder o controle da cauda. E aí perder o controle da cauda até pode ser que aí, né, a cauda ela então venha, né, com o ferrão e acerte ele, mas não significa que ele fez isso de forma consciente, entende? Foi uma coisa que aconteceu por causa do calor, ele está desidratado e de repente a cauda então pousa nele e acaba então se ferindo, mas não significa que ele faça isso de forma consciente, como a Além da Mortes diz, tá bom? Terceiro animal, louva-a-Deus, lenda-mortes. O louva-a-Deus macho seria romântico inveterado, que faz de tudo para garantir uma noitada de amor com a parceira, inclusive dar o próprio corpo para ser devorado por ela após o ato sexual, ok? Pessoal, qual que é o laudo final dessa situação, tá? A morte não tem nada de romântico, tá? Muito menos de intencional aí no caso do louva-a-Deus. Bem menor que a fêmea, o macho ele se aproxima com muito cuidado por trás da fêmea na hora da cópula, tá? Mas quando esse relacionamento ele já terminou, no caso, né? Ele tem que ser corrido dali, ó, bem rapidinho, porque senão a fêmea devora o corpo dele, tá? E ela faz isso para ficar bem alimentada, na verdade, para garantir o desenvolvimento das crias que serão gestadas. Então não é que ele se entrega. Se ele foi pego é porque ele então não conseguiu fugir. Mas o risco dele ser pego é muito grande, tá bom? Não significa que ele se entrega, não. Ele vai lá, faz o que tem que ser feito, ele tenta fugir, mas alguns não conseguem fugir, né? E acabam sendo pegos aí, devorados pela fêmea, tá bom? Então esse é o louva-a-Deus, ok? Vamos falar então do quarto animal, algumas espécies de aves, tá? Lenda-mortes. Diante do ataque de um predador, algumas aves se arrastam no chão, simulando que estão com uma asa quebrada, como se fossem uma presa fácil. Durante a encenação, os filhotes têm tempo de escapar. Acontece que muitas vezes o predador acaba abocanhando o pássaro fingidor, o que revelaria um comportamento suicida. Uma lenda também, uma lenda-mortes, né? Qual que é o laudo final, pessoal? Para os especialistas, não é um suicídio,
Mas assim como aranhas europeias, essas aves, né, têm um comportamento extremo visando a perpetuação da espécie, tá? Então, segundo especialistas, ok? São pessoas que estudam esses animais, tá bom? Vamos falar do quinto animal, o bisão, tá? Então, além da mortes, né, em relação ao bisão, é que um dos episódios marcantes referentes à morte em massa também aconteceu nos Estados Unidos, lá por volta de 1870. Durante uma nevasca, cerca de 100 mil bisões eles despencaram para a morte, né, de um penhasco de 1.000 metros de altura. Então, na época, o entendimento foi de um suicídio coletivo. Laudo final. Até hoje, os cientistas não conseguem explicar as causas do fenômeno, mas nenhum deles dá certeza de que foi uma teoria suicida. O que se sabe é que naquela época havia uma política estatal de extermínio desses animais, pois com isso o governo americano enfraqueceria as comunidades indígenas que tinham nos bisões sua principal fonte de alimento. Então aqui, segundo essa percepção, teria sido uma coisa plantada, assim como aquele documentário que eu falei no início do vídeo, tá bom? Vamos falar então do sexto animal agora, as baleias, lenda mortis. Olha, vira e mexe, se noticia que dezenas de cetáceos, né, eles encalham em alguma praia do planeta, e isso acontece, infelizmente, com essa mudança climática, não é, pessoal? Só que aí o pessoal fala que esse tipo de atitude ou de acontecimento envolvendo aí as baleias, elas seriam intencionais, tá? E isso revelaria a sua intenção de suicídio em massa. Mas, segundo os estudiosos no laudo final, fatores como doenças, poluição do mar, ruídos de atividades navais ou pesquisas para exploração de petróleo podem gerar uma confusão espacial de localização nas baleias e interferir em sua comunicação, causando esses trágicos acidentes. Tá bom? Então muitas pessoas acham assim, foi lá para se matar, foi para querer encalhar mesmo. Não, tá bom? Não seria essa a definição sobre esse assunto. Vamos falar então do sétimo animal, a aranha europeia, tá? Além da mortis, aranha europeia, né? Até tem um nome aqui científico, eu vou ler, se eu estiver lendo errado me perdoem, Stegodiphus lineatus, que é encontrada na costa mediterrânea na Europa, alimenta os filhotes regurgitando comida para eles. Caso a comida fique escassa, a mãe, no ato extremo, se mataria oferecendo o próprio corpo para ser devorado pelas crias, ok? Bom, qual que é o laudo final segundo os cientistas? Segundo os cientistas, dar o próprio corpo como alimento, fenômeno conhecido como matrifagia, não é suicídio, mas um meio de garantir a perpetuação da espécie. Por quê, pessoal? Segundo essa questão da matrifagia, essa atitude, não é, da questão de morrer para salvar a cria, ela não seria um ato de suicídio para dar cabo à vida dela, né? Lembra do conceito? Quando você quer dar cabo à vida, esse é o conceito de suicídio. Mas aqui ela está fazendo algo para perpetuar a sua espécie, né? Então não é que ela quer fazer isso, é um momento extremado, um momento de emergência, é um momento para que as crias sigam a sua existência e acabem então tomando essa atitude instintiva, né? Não é uma atitude, vamos dizer assim, racional, mas instintiva. Tudo bem? Bom, então pessoal, essas são as 7 situações com lendas aí, né? Lenda mortis, e as 7 possíveis explicações para cada caso aí narrado neste vídeo. Se você tem alguma situação aí que você já ouviu falar, alguma situação que você presenciou, alguma história que você lembrou, coloque aqui nos comentários, compartilhe, nós queremos ouvir de você. Todo mundo que está assistindo quer ler o seu comentário aqui também e saber qual é essa história. Com certeza nós vamos falar com você. Só observarem nos vídeos, sempre nós interagimos, respondemos tudo, falamos com todo mundo. E quero ver você aqui no nosso canal, sendo entrevistado, contando o seu causo sobre um animalzinho, um pet aí e a espiritualidade, tá bom? Então mande mensagem para nós, tem aqui o nosso e-mail também.
Lembrando, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se, compartilhe. Vejo vocês então no próximo vídeo, no próximo tema. Muita gratidão, que assim seja.